Telemedicina e surdez são uma dupla, show, imbatível. Olha só, quando eu estava lá no interior do Rio Grande do Sul, já adulta, e queria consultar um especialista em surdez, porque não tinha na minha cidade na época, para saber se eu podia fazer um implante coclear, eu entrei em contato com o de São Paulo e eu lembro que quando eu fiz as contas, a consulta, passagens de avião, de ônibus, táxi, hospedagem, alimentação, enfim, ir até São Paulo, eu desisti, não cabia no meu bolso. Hoje a gente consegue consultar um otorrino especialista em surdez sem sair de casa. Isso é fantástico, é incrível, é maravilhoso. As pessoas precisam se ligar desse grande presente que a pandemia deixou para as pessoas com perda auditiva. Então, se você mora no interior da Amazônia, num lugar onde nunca vai ter um especialista em surdez, você consulta sem sair de casa, sem sequer pegar trânsito. Eu vou ampliar essa resposta. Na minha opinião, e a ciência está do meu lado nisso, a surdez é uma urgência neurológica. Quem ouve é o cérebro. Se a audição não fosse importante, nós não teríamos duas orelhas que estão intimamente conectadas ao cérebro humano. Ele precisa de acesso aos sons para se desenvolver, para progredir, para ficar saudável. A gente fala tanto hoje em dia de saúde mental, a gente precisa esticar essa corda, entender que saúde auditiva é saúde cerebral. Então eu tenho um bordão que eu digo e repito, vou continuar repetindo: o seu cérebro não pode esperar. As pessoas precisam estar cientes de todos os prejuízos a nível cerebral que a surdez não tratada traz para a sua vida e assim levar mais a sério a reabilitação auditiva. O Apple Watch com certeza vai resolver a sua vida nesse momento. Eu nasci ouvindo e a memória mais antiga da minha perda auditiva, eu tinha 6 anos de idade e falei: mãe, tem um apito no meu ouvido. Eu fui uma criança que teve otite crônica, otite de repetição. Tenho muitas lembranças de ir ao médico porque estava com muita dor de ouvido e tinha que drenar o ouvido. Mas nasci ouvindo. Eu desconfio que eu já tenha nascido com alguma perda auditiva, mas nasci em 1981, numa época em que não existia teste da orelhinha, portanto meu diagnóstico não foi precoce e, para piorar, eu não busquei um otorrino especialista em surdez, o que me causou ficar perdendo a audição dos 6 aos 16 anos em função de um diagnóstico médico errado. Só com 16 anos que eu fui a um otorrino especialista em surdez e soube que eu tinha surdez neurosensorial progressiva. Eu já sou completamente surda dos 2 ouvidos, eu não tenho mais audição para proteger. Mas qualquer pessoa que tenha perda auditiva ou não, se estiver em sã consciência, em pleno uso das suas faculdades mentais e cognitivas, por favor, use protetor auditivo toda vez que for a um show, a um ambiente muito barulhento, porque a perda auditiva induzida pelo ruído é real, existe e é um dos grandes motivos pelos quais as pessoas perdem a audição sem saber, porque pouca gente sabe que quando você submete a sua audição a uma coisa extrema, como ruído constante, altíssimo durante muito tempo, você vai matar as suas células ciliadas e, como eu falei numa história anterior, elas não se regeneram. Obrigada! Eu quero dizer para as mães que me seguem aqui, que são membros do Clube dos Surdos que Ouvem e fazem parte do nosso grupo do Telegram de Mães de Surdos que Ouvem, que hoje a gente tomou a decisão de voltar para o WhatsApp. O grupo do Telegram vai continuar existindo, mas também reabriremos o grupo de WhatsApp de mães pelo seguinte motivo: poucas pessoas têm o hábito de continuamente checar o Telegram, mas o WhatsApp a maior parte das pessoas checa constantemente. Então, para que vocês fiquem em contato direto, mais constante, estamos reativando o grupo de mães do WhatsApp. Se você quiser acessar, o acesso é exclusivo para mães que são membros do Clube dos Surdos que Ouvem. É só clicar no link da bio, virar membro do clube e acessar os grupos. Quando eu fiz o meu RG de PCD aqui no Rio de Janeiro, foi relativamente rápido. E, inclusive, quando eu renovei o meu RG de PCD para que viesse
O símbolo internacional de surdez também foi super rápido, não sei qual é a sua cidade ou o seu estado, mas fica a dica de entrar em contato com a ouvidoria do Detran, se foi lá que você tentou fazer o seu RG, e tentar descobrir quando é que vai sair. A surdez neurosensorial não tem cura. E quando a gente perde a audição em função de um medicamento ototóxico, isso significa que esse medicamento matou as nossas células ciliadas do ouvido interno. E essas células não se regeneram. Isso significa que você tem a opção de tratar a sua surdez, mas regenerar essas células ou reverter uma surdez neurosensorial é impossível. Eu não sei te dizer se existe alguma comprovação científica disso, só vou ter que perguntar para o Luciano essa parte técnica, mas eu, por exemplo, se eu estou dormindo, se uma pessoa acender, ligar o celular, só aquela luzinha do celular, eu posso estar de costas para a pessoa, mas aquela luminosidade já me acorda. Então qualquer luz me acorda automaticamente, não importa que luz seja. E eu brinco aqui que eu consigo sentir o cheiro das coisas a quilômetros de distância. Então, quando uma panela foi esquecida com o fogo ligado ou qualquer outro cheiro esquisito aí acontece, eu já estou sabendo antes da casa inteira se ligar nesse cheiro. Agora, se isso tem comprovação científica de ser em função da perda de um sentido, outros se aguçarem, eu confesso que eu não sei. Muitos fonoaudiólogos que trabalham com reabilitação auditiva sabem língua de sinais, muitos. E muitos não sabem porque, já falamos disso aqui constantemente, não sou eu que estou falando, são dados do IBGE, pesquisem tabela 8223 da Pesquisa Nacional de Saúde, que mostra que dentro dos quase 10 milhões e 800 mil pessoas com algum grau de surdez no Brasil, apenas 2,63 é usuário de língua de sinais. Então é preciso ter em mente que a maior parte das pessoas não usa língua de sinais e muitos fonoaudiólogos trabalham com pessoas que usam aparelho auditivo, implante coclear, não usam língua de sinais porque não querem ou não precisam, então não é mandatório que eles saibam. A melhor dica que eu posso te dar é que você entre para o Clube dos Surdos que Ouvem, porque se existe uma coisa que faz a diferença na vida de uma pessoa que começa a usar aparelhos auditivos, é estar conectada a outras pessoas que já usam aparelho auditivo há muito tempo. Por quê? Porque você vai ter milhões de dúvidas, você vai querer fazer infinitas perguntas, você vai querer relatar a sua experiência de uso, vão acontecer coisas que você não sabe se é normal, se é esperado, como é que é. E aí, quando você está nos grupos do clube, você vai lá, faz a pergunta e 10 minutos depois você tem muitas respostas. Isso faz com que a sua jornada da surdez seja infinitamente mais fácil, mais leve, o que vai te levar a ter uma adaptação ao uso de aparelhos auditivos muito melhor, talvez mais rápida, porque você vai alinhar as suas expectativas. Pode ser num ouvido, pode ser nos dois ouvidos. No meu caso, por exemplo, quando eu recebi indicação para fazer a cirurgia, eu recebi indicação para fazer nos dois ouvidos. Porém, eu não tive coragem de fazer na época e já falei várias vezes aqui para vocês, esse é um grande arrependimento que eu tenho, porque eu tenho certeza que se eu tivesse feito os dois na mesma cirurgia, o resultado do meu ouvido esquerdo teria sido melhor. E aí é uma questão complexa, porque, por exemplo, as audiometrias dos dois ouvidos com implante coclear são basicamente iguais. Porém, eu tenho a nítida sensação de que com o ouvido direito eu escuto e compreendo tudo muito melhor do que com o ouvido esquerdo. Só que o meu ouvido esquerdo me dá muito mais acesso aos sons agudos do que o direito.